Saudações! Olá a todos, sejam bem-vindos em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias e do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. A webconferência de hoje é Prevenção da Violência nas Relações de Namoro entre Adolescentes Latinos. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica licenciada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português dessa webconferência que foi originalmente apresentada em inglês, tendo como anfitriã a senhora Dolca Michele Zelaya, coordenadora do projeto do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. Antes de apresentá-los à palestrante de hoje, aqui estão algumas breves regras e instruções. Essa webconferência foi gravada e arquivada para reprodução futura. Está também sendo gravada em espanhol. Ao término da apresentação, houve uma sessão de perguntas e respostas e também foram aqui traduzidas para que vocês possam ter acesso às perguntas e às respostas dessa webconferência. Também foi solicitado que os participantes completassem uma avaliação de satisfação, que é importante para o trabalho que a PTTC faz e oferece a oportunidade de melhorar os esforços de treinamento. Embora o PTTC não forneça crédito para a educação continuada para este evento, pretendem fazê-lo para eventos futuros. Vamos começar apresentando o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias e sua equipe. A sede do PTTC Nacional Hispânico e Latino se encontra na Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NALBA, por suas siglas em inglês. É uma organização sem fins lucrativos localizada no Novo México. A NALBA foi criada para atender às necessidades de uma voz nacional unificada para as populações latinas no campo da saúde mental e para chamar a atenção das grandes disparidades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e pessoal adequadamente treinado. O diretor executivo da NALBA é Freddy Sandoval. E o objetivo, então, do PTTC é fornecer liderança nacional em cuidados de saúde mental e abuso de substâncias na comunidade latina, com 5 áreas de foco: questões políticas em saúde mental e abuso de substâncias, questões de educação e força de trabalho, serviços de saúde mental e tratamento para drogas, pesquisas de saúde mental focadas na população latina, e intervenções para as famílias latinas. Esse PTTC faz parte de uma rede de PTTCs, que é um recurso internacional multidisciplinar para profissionais da área de serviços de tratamento e prevenção. Estabelecido em 1993 pelo Departamento Americano de Administração de Serviços Relacionados ao Abuso de Substâncias e Saúde Mental, ou SEMSA. A rede PTTC é composta por 10 centros regionais nacionais, 6 centros internacionais de HIV, financiados pelo PERFAR, 2 centros de área de enfoque nacional e um escritório de coordenação de redes. Juntas, a rede atende a todos os 50 estados dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas e Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. Os PTTCs internacionais do HIV atendem ao Vietnã, Sudeste Asiático, África do Sul e Ucrânia. Aí você pode ver um mapa dos PTTCs baseados nos Estados Unidos. O PTTC Nacional Hispânico e Latino tem um foco para as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a essas comunidades. O PTTC
hispânico e latino conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, diretor do projeto, Doca Michele Zelaya, co-diretora do projeto, e Priscila Giamassi, assistente executiva administrativa. A Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias também é sede da organização irmã ATTC, que é o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica para Abuso de Substâncias. Forneceremos informações de contato ao final desta webconferência. Estamos felizes em anunciar que esta conferência web é a primeira de uma série de 2 partes em colaboração com o NHL-ATTC, Centro Nacional Hispano-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, e o segundo webinar, que já foi gravado, é intitulado Intersecção de Violência Doméstica ou Violência Doméstica entre Parceiros Íntimos e Abuso de Substâncias. E vocês podem ser convidados a escutarem também a tradução deste webinar. Além disso, também foi pedido esta avaliação de satisfação ao final desta webconferência para os participantes da conferência ao vivo. Pois bem, a estimada apresentadora de hoje é Glory McDaniel. Ela obteve seu mestrado em um programa de clínica e saúde mental no seminário de Denver. A senhorita McDaniel é uma terapeuta bilíngue que trabalha com um tratamento específico para a co-ocorrência de transtorno do uso de substâncias e estresse pós-traumático, dependências e doença mental, facilitando grupos em inglês e espanhol, educando a comunidade e também atuando como terapeuta individual. Ela serviu no Conselho da Associação dos Profissionais que trabalham com adições a drogas do Colorado e como facilitadora de um grupo voltado à recuperação e suporte a mulheres sobreviventes de abuso, chamado Reparando a Alma. Gloria McDaniel obteve seu bacharelado em Serviços Humanos, com ênfase em violência doméstica, terapia e terapia para dependência de drogas pela Universidade Estadual Metropolitana de Denver, em 2013. Glória, seja bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite para este webinar. Fevereiro é o mês da violência doméstica e estamos muito felizes por termos esta webconferência. As palavras que serão gravadas a seguir são uma tradução em verbatim feita por mim, usando o melhor da minha capacidade das palavras usadas pela apresentadora Glory McDaniel durante essa conferência ao vivo. Então ela diz: muito obrigada a todos, é muito bom poder participar desta webconferência. Antes de iniciarmos esta apresentação, gostaria de dar a todos vocês a permissão para parar de assistir, deixar de assistir essa webconferência. Se essas informações se tornarem muito desconfortáveis ou forem um gatilho para vocês. Procure ajuda através da linha nacional de ajuda 24 horas. Você pode também ligar para o seu terapeuta ou para amigos e cuide-se antes de decidir continuar nessa apresentação. As informações que vocês ouvirão são difíceis, mas precisam ser apresentadas e oferecidas, pois nos informarão sobre maneiras de prevenir, ajudar e saber se uma pessoa está sendo abusada. Portanto, esta webconferência fornecerá educação e conscientização da violência no namoro entre adolescentes, que eu vou chamar de VNA. E esse termo será usado de forma intercambiável com violência doméstica, ou VD. Como você pode, e como as perguntas que serão respondidas têm a ver com como você pode aprender sinais de abuso no namoro entre adolescentes, como a violência no namoro entre adolescentes afeta os jovens latinos
e como é possível evitar a violência no namoro entre adolescentes. Os objetivos da aprendizagem serão compreender a violência no namoro entre adolescentes, estatísticas da violência no namoro entre adolescentes e entre adolescentes latinos, sinais de alerta de abuso e relação entre VNA e uso de substâncias. Prevenção, identificação de relacionamentos saudáveis versus não saudáveis, o que são boas habilidades de comunicação, estabelecendo limites, pedindo ajuda e como interromper o ciclo do abuso. Antes de entrar no webinar, vou compartilhar com vocês um pouco da minha história, pois acredito que as experiências que enfrentei na vida me levaram a tornar-me a pessoa que sou hoje e a seguir uma carreira como terapeuta de saúde mental e abuso de substâncias. Minhas experiências de vida têm sido difíceis e até mesmo difíceis de suportar, porque lidam com abusos. Nascida e criada na cidade de Nova York como porto-riquenha, tive uma vida difícil. Algumas delas podem ser atribuídas às minhas escolhas. Muitas delas ocorreram por causa de situações abusivas a partir da minha infância. Na maior parte de minha vida adulta, fui abusada sexualmente, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, verbalmente, espiritualmente e mentalmente. O primeiro tipo de abuso que experimentei foi o abuso espiritual. Fui criada em uma família religiosa extremamente rígida. O que quero dizer com isso é que eu não podia usar calças, não podia cortar o cabelo, não podia usar franja, não podia ir ao cinema, não podia dormir na casa de amigas, não participava de esportes, não podia ouvir música secular, ir a festas ou qualquer outra coisa assim. Tudo que não era uma atividade da igreja era considerado pecado. Frequentávamos a igreja 5 vezes por semana. Em ocasiões especiais, até 7 vezes por semana. Fui molestada sexualmente quando tinha 7 anos e não tive nenhuma lembrança disso até os meus 21 anos de idade. Não me lembro de nada da minha infância, dos 7 aos 12 anos. Aos 12 anos, mudei de uma pessoa gentil e meiga, que eu era, para ser uma pessoa amarga e irritada. Eu me senti ignorada e constantemente comparada aos outros. Eu estava procurando desesperadamente atenção. E nós conseguimos atenção quando temos problemas. O que muitas vezes acontecia porque eu aprendi que essa era a única maneira de ser vista. Eu comecei a usar álcool e drogas quando tinha 12 anos para entorpecer a dor. Não sabia realmente de onde vinha. No ensino médio, meus amigos eram membros de gangues, porque eu sentia que só eles podiam entender. Tive problemas na escola e fui suspensa por brigar. Eu não passei na 7ª série e tive que ir para a escola de verão de recuperação. Quando eu cheguei ao ensino médio, a maioria dos meus amigos estava na prisão, mortos ou já com seus próprios filhos, e eu me sentia sozinha. Quando adolescente, tentei cometer suicídio 2 vezes e milagrosamente ainda estou aqui. Fui abusada sexualmente, molestada aos 7 anos de idade e não me lembro disso até os 21 anos de idade, porque minha mente apagou essa experiência horrível. As respostas traumáticas geralmente se tornam neurologicamente comprometidas no sistema límbico e surgem como quando uma emoção semelhante é experimentada. Quando eu tinha 18 anos, me rebelei e me casei apenas para me encontrar numa situação pior do que antes. Namorávamos secretamente desde os 14 anos. E daí eu me encontrava em uma situação de violência doméstica, sendo abusada pelo meu primeiro marido, que me batia repetidamente e depois me estuprava.
Eu fui ao pastor da minha igreja naquele tempo pedindo ajuda e o pastor me disse para me submeter, para ser mais limpa, para preparar as refeições na hora certa e que isso mudaria tudo. Eu tentei isso, mas não deu certo. Busquei a minha família e disseram-me que eu trouxe isso para mim. O abuso continuou e eu sabia que tinha que fugir para salvar a minha vida. Mas as coisas pioraram depois que eu saí, porque ele começou a me perseguir. Ele me seguia até o trabalho e em qualquer lugar em que eu estivesse. Fiquei hipervigilante. Ele me mandava flores aparecendo no meu trabalho e em outros lugares. Eu tive que deixar meu emprego muito bom por causa da situação e um dia ele tentou me sequestrar e felizmente eu escapei. Comecei a me esconder e a mudar bastante até ouvir que ele havia se mudado para Filadélfia. Eu sentia como se na minha testa estivesse tatuada a palavra me abuse, porque todos os meus relacionamentos depois disso eram abusivos. Compartilharei mais da minha história durante o próximo webinar sobre a intersecção do uso de substâncias. E agora vamos nos aprofundar na webconferência. O que é, então, a violência no namoro entre adolescentes? Violência no namoro é qualquer forma de abuso que ocorre em um relacionamento, incluindo abuso físico, sexual, mental ou emocional. Para os adolescentes, tornou-se um problema generalizado, que tem efeitos sérios no adolescente em desenvolvimento. Quebrando o silêncio define a violência no namoro como um padrão de comportamentos abusivos, geralmente uma série de comportamentos abusivos ao longo de um período de tempo, usados para exercer poder e controle sobre um parceiro de namoro. Adolescentes e jovens adultos sofrem os mesmos tipos de abuso do que os adultos. Abuso físico. Qualquer uso intencional de força com intenção de causar medo ou ferimentos, como dar tapas ou socos, empurrar, morder, estrangular, bater ou usar uma arma. Abuso sexual. Qualquer ação que afeta a capacidade de uma pessoa de controlar sua atividade sexual ou circunstâncias nas quais a atividade sexual ocorre, incluindo estupro, coerção ou restrição de acesso ao controle de natalidade. Abuso verbal ou emocional. Comportamentos não físicos, como ameaças, insultos, monitoramento constante, humilhação, intimidação, isolamento ou perseguição. Abuso psicológico. Inclui humilhar a vítima, controlar o que a vítima pode ou não fazer, gaslighting, que é uma forma de manipulação psicológica, ocultar informações da vítima, fazer algo de propósito para fazê-la sentir-se diminuída ou diminuído ou envergonhada ou envergonhado. Degradar a vítima em público ou em particular, abalando sua autoconfiança e autoestima, convencendo a vítima de que ela é louca ou está imaginando coisas, e também o isolamento. Abuso espiritual. Uso inadequado de autoridade, como a Bíblia ou a tradição da igreja, a fim de forçar uma pessoa a fazer algo, o que é prejudicial. Uma maneira forçada ou manipuladora de negação dos sentimentos e convicções da pessoa pelo progresso próprio do líder espiritual. Em casa, isso aparece como regras rígidas para controlar a criança, com base em princípios bíblicos parciais, como, por exemplo, os que incluem não poder usar calças, deve ter cabelos longos para meninas, ou cabelos curtos para meninos, e etc.
Abuso econômico ou financeiro. Visa exercer poder e controle sobre o parceiro por meio de controle de suas finanças, incluindo receber ou reter dinheiro de um parceiro ou proibi-lo de ganhar ou gastar seu dinheiro. Para os adolescentes, seria como, por exemplo, a vítima pagando sempre o almoço, o filme, os ingressos, as roupas, os sapatos ou as mensalidades do seu namorado ou namorada. O objetivo do abuso econômico é controlar a vítima, tornando-a dependente do agressor, pois muitas vezes ela será atingida porque o outro está retendo recursos. E isso também pode ocorrer com o agressor oferecendo recursos, preparando as vítimas a entenderem que o agressor é a fonte dos recursos necessários. Desse modo, na sociedade atual, nós também precisamos incluir o uso de produtos digitais, ou seja, o uso de tecnologias e rede de mídia social para intimidar, assediar ou ameaçar um parceiro atual ou ex-namorado ou namorada, como exigir senhas, verificar telefones celulares, cyberbullying, sexting não consensual, mensagens excessivas ou ameaçadoras, ou até mesmo perseguição nas mídias sociais. Perseguição sendo a vítima repetidamente observada, vigiada, seguida, monitorada ou assediada. A perseguição pode ocorrer online ou pessoalmente e pode ou não incluir oferecer presentes indesejados. Deixa eu voltar aqui. Ok. Aí você pode ver uma roda de poder e controle para adolescentes, e eu a traduzi para o português, e você poderá também ir fazer o download e imprimi-lo à vontade nesses websites, que vocês podem ver em inglês e em espanhol. Agora, vamos assistir a um vídeo para mostrar um exemplo. Enquanto o vídeo estiver passando em inglês, eu vou estar traduzindo simultaneamente em português. Uau! Como você está aqui? Acabei de descobrir que uma das minhas melhores amigas estava em um relacionamento abusivo por tanto tempo e nenhum de nós sabia nada sobre isso. Estou com o coração partido e eu pensava que nós compartilhávamos tudo. Talvez, se eu tivesse falado algo, ela teria contado comigo. So, here goes. A violência entre parceiros íntimos, às vezes chamada violência no namoro entre adolescentes ou violência doméstica, é um padrão de comportamento usado por um parceiro para manter o poder e o controle sobre o outro em um relacionamento íntimo. Um parceiro íntimo é o namorado ou namorada de uma pessoa, marido, parceiro ou amante. A violência entre parceiros íntimos pode incluir diferentes tipos de abuso. O abuso físico pode incluir tapas, chutes, socos ou outros tipos de violência física. Abuso emocional pode não incluir violência física, mas pode ser igualmente prejudicial. Quando alguém é abusado emocionalmente, pode ser xingado, humilhado, gritado ou intimidado. O agressor pode tentar controlar a outra pessoa, dizendo-lhe o que fazer, o que vestir, o que pode ou não pode fazer. Abuso financeiro é quando uma pessoa tenta controlar e limitar o acesso do parceiro a dinheiro, para que o parceiro dependa dele. Um exemplo seria a pessoa desencorajar a outra ou impedi-la de trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro. Outro é se a pessoa pegar dinheiro ou cartão de crédito dos parceiros e se recusar a devolvê-los. Outra forma de abuso é perseguição e assédio. Perseguir ou assediar alguém pode incluir espioná-lo ou segui-lo por aí, constantemente aparecer onde eles estão, ou recusar-se a ir embora quando pedido.
A perseguição também Stalking pode also can incluir o include envio de sending e-mails, harassing or mensagens, unwanted assédio ou emails, mensagens de texts, or texto e posts. postagens. Finally, Finalmente, this que is when a envolve person abuso forces sexual. their partner Esse to tipo de participate in violência sexual ocorre acts quando a or pessoa behaviors força o without their parceiro consent a or participar ignores de the atos partner's ou sexual comportamentos boundaries. sexuais Just sem o because a seu person is consentimento, in an intimate ou ignora relationship os with limites someone doesn't sexuais do mean that they parceiro. must have sex with Simplesmente them porque or uma do pessoa está em um sexual things relacionamento that they íntimo find com alguém, uncomfortable or isso não demeaning. significa que eles If tenham que you ter or sexo someone ou you fazer know is coisas being abused in a sexuais que relationship, consideram it's important to know desconfortáveis that ou it's never the humilhantes. fault of the Se abused você ou person, alguém que and você it's conhece important está to sendo ask for abusado help. em um relacionamento To íntimo, get help, é you can importante talk to the saber school que isso counselor, a nunca é social culpa da worker, pessoa or another abusada, trusted e adult. é importante A great pedir resource ajuda. if you need Para obter information, ajuda, support, você or pode advice conversar is com the o conselheiro National da Domestic escola, Violence um assistente Hotline. social You can check out ou their um outro website adulto at de confiança. Um ótimo recurso www.thehotline.org or se call você 1-800-7. precisar de suporte ou aconselhamento de informações, é a linha direta nacional de violência doméstica. Você pode visitar o site thehotline.org ou ligar para 1-800-799-7233. Lembre-se de que a violência doméstica não é amor. Alguém que realmente ama não tentaria machucá-lo fisicamente, controlá-lo, fazer você se sentir mal consigo mesmo ou forçá-lo a fazer algo que não deseja. Um relacionamento amoroso e saudável tem a ver com consentimento, respeito e honra quem você é como indivíduo. Who you are as an individual. Bem, da próxima vez, não se esqueça de me visitar no amaze.org e de ir no meu canal do YouTube para assistir mais. Bye! Tchau! Ok. Pois bem, então, agora vamos passar para a parte de estatística sobre violência no namoro entre adolescentes. Quase 20,9% dos estudantes do ensino médio do sexo feminino e 13,4% dos estudantes do ensino médio do sexo masculino relatam ter sido abusados física ou sexualmente por um parceiro de namoro. Isso são quase 1,5 milhões de estudantes do ensino médio nos Estados Unidos, que são abusados fisicamente pelo parceiros de namoro a cada ano. Um estudo de 2013 da 10ª série constatou que 35% haviam sofrido abuso físico ou verbal e 31% eram autores de abuso físico ou verbal. Um estudo de 2014 constatou que 10% dos estudantes adolescentes em relacionamentos de namoro haviam sido coagidos a relações sexuais. E no ano anterior, um estudo de 2013 constatou que 26% dos adolescentes em relacionamentos eram vítimas de abuso cibernético, sendo os jovens 2 vezes mais propensas a serem vítimas do que os jovens do sexo masculino. 57% dos adolescentes conhecem alguém que foi fisicamente, sexualmente ou verbalmente abusados em um relacionamento de namoro. Continuando. Somente 33% das vítimas de abuso de namoro entre adolescentes já disseram a alguém sobre isso. 50% dos jovens que relatam a violência e estupro no namoro também relataram tentativas de suicídio. Isto é comparado a 12,5% de meninas sem história de abuso e 5,4% de meninos sem histórico de abuso. E aqui, então, foi uma pergunta de enquete realizada na conferência ao vivo e que pergunta, então, que porcentagem da amostra nacional de 1.575 adolescentes hispânicos ou latinos relatou ter sofrido violência no namoro com adolescentes? A, 12%, B, 17%, C, 22%, D, 43%.
E a resposta é B, 17%. Eu mesma sou uma hispânica porto-riquenha latina e minha experiência eu nunca denunciei. E conheço muitos amigos meus que também nunca denunciaram seus abusos. Ele é sempre subnotificado. Denúncias em comunidades latinas. Os latinos são menos propensos a procurar serviços formais para a violência doméstica em comparação com sobreviventes de outros grupos étnicos raciais. Tanto latinos nascidos nos Estados Unidos quanto imigrantes relatam buscar acesso a abrigos menos do que mulheres de outros grupos étnicos raciais. No entanto, verificou-se que a procura formal de ajuda pode reduzir a depressão nos sobreviventes latinos. Portanto, nas comunidades latinas, a violência no namoro entre adolescentes é reconhecida como uma grande preocupação na saúde pública que afeta adolescentes de todas as origens étnicas e raciais nos Estados Unidos, de acordo com o CDC. No entanto, pouco se sabe sobre a experiência de violência no namoro entre adolescentes para os jovens latinos. Como muitos sobreviventes, os latinos preferem contar aos membros da família, amigas ou vizinhas sobre a violência doméstica. Quase metade dos latinos, em um estudo, disseram que não denunciaram abuso às autoridades. Os motivos para a subnotificação podem incluir medo e falta de confiança na polícia, vergonha e culpa, lealdade ou medo dos parceiros, medo de deportação e experiência anterior com vitimização infantil. Isso é particularmente uma verdade para latinos indocumentados a buscarem ajuda informal para a violência doméstica em comparação com os latinos com status de residente ou cidadão. No entanto, para ambos os grupos, a procura formal de ajuda era mais provável ao sofrer abuso físico grave. A baixa contagem de denúncias entre latinos pode criar a ilusão de que os serviços de violência doméstica não são necessários para essa população. No entanto, entender as especificidades de como o comportamento de buscar ajuda ocorre entre os latinos pode criar uma ideia mais coesa sobre esse problema. As latinas com baixa aculturação, tendo sofrido abusos ou não, têm menos probabilidade de procurar e usar serviços sociais formais do que latinas mais aculturadas. Sobreviventes latinos não imigrantes entram em contato com serviços formais para obter recursos de violência doméstica com mais frequência do que os latinos imigrantes. Em um estudo sobre violência no namoro entre adolescentes latinos e latinas, os pesquisadores descobriram que, entre os participantes desse estudo, a violência no namoro provavelmente era um evento que se repete. Os adolescentes que sofreram violência no namoro no primeiro estudo tinham maior probabilidade de experimentarem violência no namoro novamente. À medida em que o número de relacionamentos românticos de um adolescente aumentava o risco dele ser vítima de violência no namoro. Os adolescentes que sofreram violência no namoro no primeiro estudo relataram sentir-se menos conectados com suas escolas no estudo de acompanhamento. Os adolescentes que não sofreram violência no namoro no primeiro estudo e que tinham fortes redes de apoio social eram menos propensos a viver a violência no namoro. Os adolescentes que moravam com outras crianças em casa tinham menor chance de sofrer violência no namoro.
e a identidade cultural não afetou a vitimização da violência no namoro. Agora, falando sobre as características de possíveis agressores. Esses agressores podem se apresentar ciúmes extremo, possessividade, imprevisibilidade, podem ser temperamentais, ficarem nervosos facilmente, apresentarem comportamentos de crueldade com os animais e serem verbalmente abusivos e também apresentarem um comportamento controlador extremo. Claro, é importante também identificar os agressores, pois eles também precisam de ajuda para mudar seus comportamentos se optarem por fazê-lo. Mais algumas características de possíveis agressores são acusações de que a vítima flerta com outras pessoas ou que elas têm um caso, controle sobre o que a vítima veste e como elas agem, humilhando a vítima privadamente ou publicamente, constrangimento ou humilhação da vítima na frente de outras pessoas, assédio da vítima no trabalho, crenças antiquadas sobre papéis de mulheres e homens nos relacionamentos, sexo forçado ou desconsideração da falta de vontade do parceiro em fazer sexo, sabotagem dos métodos de controle de natalidade ou recusa em honrar os métodos acordados, culpando a vítima por qualquer coisa ruim que aconteça, sabotagem ou obstrução da capacidade das vítimas de trabalhar ou frequentar a escola, controlando todas as finanças e abuso de outros membros da família, crianças ou animais de estimação. Indicadores de possíveis vítimas. Frequentemente, essas pessoas necessitam permissão ou reconforto, garantias, submissão ou indecisão, baixa autoestima, alterações no comportamento ou no desempenho escolar ou no trabalho, ter pouco dinheiro ou pobreza e serem facilmente assustados e isolados. Então, aqui está a outra pergunta de enquete. Qual desses fatores não é um fator comum que contribui para a VNA entre os latinos? Crenças religiosas de superioridade masculina. B. Controle através das ameaças de deportação. C. Maior incidência de pobreza. E D. Machismo. Eu tenho que admitir que essa é uma pergunta meio complicada e todas as respostas estão corretas. E a resposta na qual eu quero me concentrar é o machismo. Porque como eu continuo trabalhando com famílias hispânicas e conhecendo as gerações mais velhas, eu aprendi que a verdadeira definição de machismo é um homem que cuida de sua família, provendo-os e tendo orgulho de como ele os trata. Que também é comparado ao cavalheirismo, caracterizado pela conexão emocional, resmungo familiar, nobreza, herança étnica, orgulho e respeito por conduta respeitosa. Nós vamos falar agora do abuso de substâncias. O uso de substâncias é frequentemente usado como meio para lidar ou ocultar essa memória traumática dolorosa. Uma maneira de lidar com sentimentos de isolamento e solidão, e melhorar sentimentos de autoestima e lidar com problemas de saúde mental como ansiedade. A ansiedade é definida como um estado emocional intenso e medo e preocupação excessivos e persistentes.
Quando um sobrevivente experimenta ansiedade, isso pode ser associado ao profundo medo de que o abuso ocorra novamente. Alguns sobreviventes têm medo intenso de sair e estar em público e se trancam no abrigo de suas casas e começam a se isolar. Outros podem experimentar outra condição de saúde mental também associada à ansiedade, conhecida como ataques de pânico. Os ataques de pânico são ondas de ansiedade e medo intenso e perturbador que resultam em reações fisiológicas, como batimentos cardíacos rápidos e dificuldade em respirar. A depressão pode ser descrita como um sentimento persistente de tristeza profunda. Os sintomas comuns incluem períodos prolongados de tristeza, sentimentos de desesperança, crises inexplicáveis e incontroláveis de choro, perda ou ganho de peso significativo, apatia emocional, letargia ou falta de interesse e prazer em atividades que eram anteriormente apreciadas. A depressão pode ter um impacto negativo no funcionamento diário de uma pessoa e pode resultar em baixo desempenho escolar e no trabalho. Além disso, também criar problemas de amizades e relacionamentos. O TEPT, portanto, que é o transtorno de estresse pós-traumático, é uma condição de saúde mental desencadeada por um evento traumático. Os sintomas podem surgir meses ou até anos após o trauma sexual ou qualquer tipo de trauma. Alguns sintomas comuns do TEPT incluem flashbacks, pesadelos, angústia intensa quando expostos a sons ou cheiros ou estímulos visuais que acionam memórias do trauma e reações corporais quando são lembrados do trauma, de modo que os sobreviventes do trauma são mais propensos a abusar de substâncias devido a reações e emoções intensas que o trauma produz, como, por exemplo, vergonha, culpa, isolamento, desamparo e desesperança, agitação e irritabilidade aumentadas, ansiedade e depressão aumentadas. As situações desencadeantes podem ser qualquer coisa como um cheiro, como o bater de uma porta, luzes, passar por uma certa vizinhança. Todas essas coisas podem estar causando um aumento da ansiedade e da depressão em uma pessoa que sofreu trauma. E muitas pessoas usam substâncias para lidar com esses sintomas. Em outras palavras, para não sentir, para ficar entorpecido e evitar lidar com o que aconteceu. E aqui, então, vocês podem ver alguns sinais de alerta que levam ao abuso de substâncias. E eles podem ser ideação suicida. Pode ser que as pessoas que sofreram trauma se sintam tão mal consigo mesmas que queiram desistir da vida e até mesmo tirar a própria vida. O flashback é uma forma de gatilho em que você se lembra da experiência e pode acontecer assistindo à TV ou vendo um filme, e isso pode desencadear essa memória, esse flashback. Pesadelos ocorrem muito quando você está tendo sonhos intensos sobre o que aconteceu. O aumento da excitação ou hiperexcitação é quando, se por exemplo, alguém entra em uma sala e isso o assusta. Não sei se você já viu, mas um gato, quando fica assustado, ele fica de pé em suas patas dianteiras e todo o pelo fica arrepiado com o aumento da excitação. A hipervigilância acontece muito quando você é perseguido e está constantemente olhando para trás para ver quem está te observando. Se você está dirigindo, começa a olhar quem está te seguindo. E comigo foi quando eu estava no trem. E eu ficava olhando quem estava por perto
e tentando vigiar. Há também uma recorrente falha em cumprir as responsabilidades no trabalho e na escola, porque você está constantemente pensando no trauma, e pode ser que as suas notas caiam, seu desempenho no trabalho falhe, e então há consequências como ter que repetir uma classe, ou repetir o ano, ou provavelmente ser demitido do seu trabalho. O uso de substâncias vem com situações perigosas, como dirigir. Então, uma pessoa que sofreu um trauma pode, então, recorrer a álcool ou outras drogas e depois dirigir um carro. E a prevenção? Como seria a prevenção? Então, alguns sinais de relacionamentos saudáveis. Em um relacionamento saudável, você gosta de passar tempo juntos e traz o melhor de si. Um relacionamento saudável deve fazer você feliz. Nenhum relacionamento é 100% perfeito, mas os tempos bons devem definitivamente superar os tempos difíceis. Relacionamentos saudáveis envolvem sentir-se seguro ou segura, confiar no apoio um do outro, capacidade de resolver conflitos, pedir desculpas quando você ofende o outro, ser solidário e orgulhoso das realizações do outro. A família e os amigos geralmente gostam dessa pessoa, e esses são alguns sinais. Outros sinais são: para que um relacionamento saudável exista, deve haver, então, honestidade, respeito, confiança, comunicação aberta entre os parceiros, e eles se esforçam e se comprometem. Não há desequilíbrio de poder. Os parceiros respeitam a independência um do outro. Podem tomar suas próprias decisões sem medo de represálias ou retaliações. E as decisões são compartilhadas. Então, para dar um exemplo de comportamentos positivos, é bom conversar com adolescentes sobre abuso, fornecendo educação sobre violência doméstica nas escolas, educando os pais, líderes religiosos, grupos de jovens, escolas, terapeutas, policiais e trabalhadores sociais. Em um relacionamento saudável, as pessoas se respeitam, a igualdade é 50-50, não é 100-25 ou 75-25, é 50-50. Há uma boa comunicação e o outro permite espaço quando necessário. Não é estressante ou sufocante e há um compromisso um com o outro. Agora, os relacionamentos não saudáveis. Eles incluem comportamento desrespeitoso, não ouvindo ou valorizando a opinião da outra pessoa, insultando e ou xingando um ao outro, fazendo a outra pessoa se sentir mal consigo mesma, criticando amigos e familiares e ameaçando ferir a outra pessoa. Além disso, agarrar, bater, empurrar ou ferir fisicamente a outra pessoa, controlando ou sendo possessivo, retendo o afeto, castigando a outra pessoa, usando drogas ou álcool como desculpa para ferir a outra pessoa, culpando a outra pessoa por seu comportamento e espalhando rumores dolorosos. E agora vamos assistir a mais um vídeo sobre relacionamentos saudáveis. Eu vou falar, né, simultaneamente com o vídeo e peço desculpas se tiver que pausar e continuar.
Oi, meu nome é Kaya, Hi, eu sou my name's negra e sou Kaya, de Vitória. and I'm a black Eu só fellow from quero te Victoria. contar sobre mim e essa pessoa em I que just eu want to tenho tell you about andado. me and this guy I've been hanging O with. nome dele é His name's Scott e Scott, eu o amo. and I love him. Bem, eu acho que eu o amo. Well, É I think I que love tá meio him. estranho It's ultimamente. just that Então foi assim, eu conheci quando eu estava I've kind of jogando got a bit esporte weird numa lately. quadra. Nós estávamos numa feira de esportes So no outubro I first passado. met him when I was playing Ele não é netball, o right? Corey, We mas were at ele é the o netball melhor football amigo do carnival, which was namorado in da town Alice. last October. He's not Scott é Corey, but he's tão like best lindo mates e eu with my sei crush que ele Alice's tem uma boyfriend. barriga de tanquinho desde Scott is sempre so hot. e ele tem seus olhos They reckon he's had a incríveis six-pack since azuis forever. como eu nunca vi. And he has these amazing blue eyes, like Jasmine I disse can't que ele even. não conseguia parar de olhar para mim. Jasmine said he couldn't stop E looking at já que me. eu tinha feito minha And since I've sorted sobrancelha, my as eyebrows meninas out, falaram que eu parecia the uma girls gata. reckon I'm looking pretty fierce. Eu não falei com ele ou coisa I didn't assim, talk to him mas or Scott anything. me encontrou no But Scott Instagram found me on e Instagram começamos a and conversar DM'd um com me. o outro todos We os started dias. Snapchatting E each other every falamos no day and we got our Snapchat streak up por to like 66 66 days. dias. Então, quando Then, ficamos juntos, when we meet ele up, era he'd be real realmente charming. Like encantador. call me Me babe, chamava was de always holding my baby, hand, estava saying sempre how segurando pretty minha I am. mão, me dizia o One day quão though, bonita eu Scott saw sou. me hanging with my brother Um Danny and a dia, couple of our porém, cousins. Scott me viu saindo com meu We've irmão got the Danny e biggest alguns mob, dos hey, nossos so there's always primos. family Eu around. tenho uma grande These família, fellas were então traveling sempre há through gente por town, perto. so Danny and I went back to Esses the park parentes estavam to viajando just pela hang. cidade, então Danny e eu Next voltamos ao time I saw parque para Scott ficar though, he com was being eles. quiet and Da sooky, próxima asking vez que eu why I was vi o hanging out with the Scott, other ele estava tão guys. calado, I quieto tried e to tell him irritado, about family, but he perguntando didn't want por to que eu hear it. estava saindo com outros caras. He said Eu that I então should tentei change my contar para Instagram ele to sobre a minha private. família, mas He ele reckons não too many queria guys ouvir. are liking my pics Ele and disse que eu says deveria that I should mudar meu delete them, Instagram para o saying that any privado. guys on my Ele Snapchat. achava que muitos Which I caras don't think estavam is gostando fair, das but minhas fotos e que eu Scott's all like, if I deveria loved him, I'd do it. excluí-las da mesma forma que caras do meu Snapchat. And I O que really eu do não love acho him. He's justo. always Mas buying ele me chocolates and disse saying that he que loves se me. eu o amava, eu So faria I did. isso. E realmente o He amo. was cool for a Ele está bit, sempre but me then he comprando started throwing shade chocolate, at my dizendo que me friends, ama e eu reckon they também. were annoying and Ele stupid foi and that I legal shouldn't por um hang out with tempo, them. mas então ele meio que He falou also mal started dos meus saying that he amigos, hated my achando que eles clothes eram and irritantes that I e looked like a hoe estúpidos when I wore my e new que eu gold não deveria hoops. sair com eles. Ele também começou a Then, dizer que just ele a couple of odiava weeks minhas ago, roupas Scott and I e had que a eu full-on fight pareço outside my uma aunt's house. vadia quando eu usava It minhas started because Scott roupas, reckoned my mum and minhas, dad were minhas novas hopeless because they were argolas always leaving me to douradas. look after my little brothers. Scott disse que I minha told mãe e him I meu pai liked estavam doing it, perdidos but he porque just kept sempre on me at faziam me, cuidar dos meus irmãos saying I mais wasn't novos. spending enough E eu time disse a with ele them. que eu gostava de fazer isso, mas ele Jasmine was continuou across me the road dizendo and que eu she não saw us estava passando fighting. tempo I suficiente was com ele. so ashamed that I didn't even Jasmine estava reply do when she outro sent lado me da a rua e text nos viu asking if I brigando. was okay. Fiquei com tanta vergonha que não Jazz sequer isn't a BFF, respondi but quando ela I me also enviou uma want to talk about mensagem it. perguntando se eu estava bem. I feel like I'd cry if she asked Jazz me é how I minha melhor was. amiga, mas não quero falar So sobre upset isso. and Senti confused. vontade de chorar quando ela I perguntou just como eu don't know what estava. to think or do right Estou now. tão chateada e confusa que Hello? simplesmente Oh, não sei o que pensar ou o que fazer agora. hey, Alô? Oi? E aí? picked up. Você já fez a revisão de Hey, have you done matemática? that math Eu tô aqui revision na yet? luta. I'm struggling, hey. Pois é, o Yeah, mesmo same. aqui. Então, Um, eu só quero so perguntar I se just você want to tá bem, ask, amiga. like, are Isso you porque alright eu with this? ouvi você e o Scott That I heard gritando you outro and Scott dia yelling the e other você não day, respondeu a and minha you didn't mensagem. reply to my message. Então, eu só quero So I saber just que você want to está know that bem. you're alright. Yeah. É, Como eu sei que Like, você I know realmente you gosta do really like Scott, ele Scott. é muito He's bonito, hot and he's engraçado, funny legal, and nice. mas eu But e Danny me and Danny ouvimos have como ele heard tem how he's been falado com talking você to you lately. ultimamente. E eu só And não I just quero que don't você want se you to feel sinta bad, mal, porque, because you sabe, know that você é you super play, right? cobiçada e Like, you deve should be estar sempre feeling se good sentindo all the bem o time. tempo todo. Thanks, Jazz. Obrigada, Jazz. Kaia, eu te amo. Você é Kaya, I minha love melhor you. You're my amiga. bestie, so Então, please por just talk to favor, me if you fale need comigo to. se precisar. É bom conversar. It's good to chat. Encontre Find someone alguém you que você trust, confie, like como your sua family, família, friends, amigos ou or teachers, to professores. have a yarn. Para obter mais informações For sobre more onde você information pode on obter where you can ajuda, get help, consulte esses check out these sites. websites. Um relacionamento saudável significa que você não precisará sacrificar sua família, amigos, cultura ou A healthy dignidade. relationship means you won't have to sacrifice your family, friends, culture, or dignity. Ok, então agora vamos falar sobre como é a violência no namoro entre os jovens. Os efeitos da violência no namoro são profundos. Então, a violência
violência no namoro entre jovens podem ter efeitos profundos. Os jovens que estão sofrendo violência no namoro
geralmente apresentam alguns ou todos os seguintes comportamentos e características. Prestem atenção. Problemas psicossomáticos, de modo que uma criança fora da escola está constantemente procurando a enfermeira e dizendo que eles têm dores do estômago ou dores de cabeça e que isso pode ser uma questão psicossomática. É algo para resolver, deve ser analisado, e essas reações sutis, como a perda de apetite, excesso ou dificuldade para dormir, roer as unhas ou gagueira, também são coisas que precisamos observar para identificar se uma pessoa foi abusada ou não. Outras coisas, baixa autoestima, sentimentos de fracasso. Posso dar um exemplo pessoal disso, e que é, quando eu era criança, sempre me disseram que eu nunca chegaria a nada, que eu nunca me tornaria em alguém, que eu nunca seria uma pessoa inteligente o suficiente, que eu não era bonita o suficiente. E isso tornou-se como uma gravação na minha mente, que eu acreditava. Raiva, agressão, hostilidade ou destrutividade também são sinais de que uma pessoa está sendo abusada. Então, se você conhece uma pessoa que é boa, gentil e meiga, como eu era, e de repente se torna destrutiva ou irritada e começa a brigar, isso pode ser um sinal de alerta de comportamentos destrutivos, assim como a violência contra os colegas, mudando a maneira de como eles se vestem. Por exemplo, se costumavam ir à escola, se vestir de uma forma conservadora e de repente começam a mudar e vestir-se de maneira provocante, é outro sinal. Além disso, delinquência juvenil, evasão escolar, vandalismo, abuso de álcool ou outras drogas. Os sobreviventes de traumas precisam tentar regular essas emoções esmagadoras. Muitas vezes, nossos mecanismos normais de enfrentamento que usamos para estressores da vida típicos não são suficientes para nos acalmar. E é por isso que devemos ensinar nossas famílias e nossos filhos e fornecer informações sobre modelos de relacionamentos saudáveis. Uma coisa que eu e meu marido fizemos, sou mãe de 3 filhos adultos, e durante o meu processo de cura e recuperação, nós criamos uma meta de modelar comportamentos positivos saudáveis. Meus filhos, infelizmente, cresceram em situações muito abusivas, onde eles só ouviam berros e gritos. E então, eu e meu atual marido decidimos que queríamos mudar isso. Então, nós começamos a passar na frente dos nossos filhos e nos beijamos na frente dos nossos filhos, sentamos e conversamos na frente dos nossos filhos, para que eles vissem e soubessem como deveria ser um relacionamento saudável. Sentamos com eles e conversamos sobre abuso. Eu não lhes dei detalhes e eles não conheceram toda a minha história, mas conseguimos conversar com eles sobre o que é abuso, como ele ocorre e como evitá-lo. Por isso, demos a eles educação. Uma coisa importante é que eu moro no Colorado. E é difícil para nós aqui fornecermos educação dentro das escolas sobre namoro entre adolescentes. Mas basta você ir continuamente às escolas, ou mesmo conversar com os conselheiros das escolas, ou com as famílias que você conhece, sobre a violência no namoro entre adolescentes. E o que parece que é muito importante também é educar pastores, pais, líderes religiosos, grupos de jovens, conselheiros escolares, policiais e assistentes sociais. Agora, então, vamos começar essa parte que vocês estão vendo aí, de habilidades de comunicação social. A comunicação permite que você e seu parceiro tenham um profundo entendimento um do outro e que se conectem. Em um relacionamento saudável e com boa comunicação, ambos os parceiros se tratam com respeito. Ou seja, eu não grito com meu marido não grita comigo. Conversamos em um tom normal e, na verdade, sentamos e definimos o que a palavra respeito significa. Porque nas culturas hispânicas, eu sou hispânica e ele é branco.
Então, ele pode entender de maneira diferente. Para ter uma comunicação saudável, primeiro tivemos que aprender uma definição de palavras. E, portanto, o que o respeito significava para mim não era o mesmo que respeito significava para ele. Então, nós tivemos que nos reunir e encontrar uma palavra que funcionasse para nós dois. Falamos abertamente um com o outro sobre pensamentos e sentimentos e não ter segredos é muito importante em uma comunicação saudável. Sentir-se à vontade para conversar sobre as coisas é outro aspecto das comunicações saudáveis. Embora eu seja casada, meu marido não consegue ler a minha mente. A mesma coisa no namoro com adolescentes. A menos que você compartilhe seus pensamentos e sentimentos, não tem como saber o que você está pensando. Eu não sei o que você está planejando. E quando você fala com alguém, é importante a capacidade de sentir-se ouvido ao expressar seus sentimentos. Agora, quando você diz, isso me faz me sentir horrível. Então, nós usamos declarações começando com eu. Eu sinto é o que eu faço com os meus clientes, quando eles estão com raiva do cônjuge ou do parceiro. Eu senti isso ou aquilo quando isso ou aquilo aconteceu. Então, ouvindo um ao outro e ficamos dispostos a nos comprometer e a ceder. Você tem duas pessoas que ou têm origens raciais, étnicas diferentes ou apenas perspectivas diferentes. Portanto, como é esse comprometimento na nossa casa? Eu sou terapeuta e adoro voltar para casa, chegar em casa e não ficar assistindo coisas sobre aprendizagem. Meu marido, por outro lado, adora assistir sobre astronomia e todos esses documentários. Mas nosso compromisso é assistirmos um de cada, para que eu fique satisfeita e ele fique satisfeito, sem criticar um ao outro, para que possamos ter uma comunicação saudável no relacionamento. Nós devemos levantar um ao outro, incentivar, colocar para cima um ao outro. Então, eu não digo ao meu marido, olha, você não é bom nisso. Se ele não entende e ele não sabe, eu acho uma maneira melhor de dizer, olha, deixe-me ajudá-lo e ensiná-lo como fazer isso. Então, sentir-se apoiado para fazer as coisas, como eu tive o privilégio de voltar para a escola aos 36 anos de idade, meu marido me apoiou durante tudo isso. Esta é a minha terceira carreira e ele realmente me elogiou e me apoiou e se disponibilizou a ajudar-me a ter sucesso nisso. Então, apoiando o que quer que a outra pessoa queira fazer e vice-versa. Não é apenas unilateral. E em seguida, comemorar então as vitórias, as realizações e sucessos de cada um. Então, quando eu me formei, eu ganhei um carro. E ele se portou muito bem. E eu não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo. Mas quero dizer que você pode levar a outra pessoa para jantar, dar um cartão para outra pessoa, comprar flores, fazer coisas simples para dizer ao outro, eu aprecio você, eu tenho orgulho de você, eu acredito em você. E existem maneiras de demonstrar relacionamentos saudáveis. Então agora nós vamos assistir a um outro vídeo sobre relacionamentos saudáveis versus relacionamentos não saudáveis. Ai, você não vai acreditar no dia em que eu tive. Foi terrível. Casey, você deveria ser minha melhor amiga. Me prometeu que íamos ao shopping depois da escola. Mais tarde, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela não podia ir. Então, eu fui com a Nicole, que é quase a minha melhor amiga. Mas depois do shopping, ao lado da praça de alimentação, você não vai acreditar em que eu vi. Isso mesmo. Casey estava lá com o novo namorado dela. E eu fiquei com ódio. Tenho muita sorte de ter você. Você é um bom ouvinte. I'm so lucky I have you. You're such a good listener.
Agora que você está na adolescência, pode querer passar menos tempo com sua família e mais tempo com seus amigos. Durante esse período, algumas de suas amizades podem se aprofundar, enquanto outras podem desaparecer e algumas podem até se tornar românticas. Manter um relacionamento saudável, seja uma amizade ou um relacionamento romântico, pode ser divertido, mas também complicado. Então aqui vão algumas regras para você conseguir garantir que as suas amizades sejam saudáveis. Em um relacionamento saudável, cada pessoa apoia e incentiva a outra. Amigos de verdade querem saber o que você está pensando e sentindo e estarão interessados no que você tem a dizer. Não há problema ter discordâncias, mesmo em relacionamento saudável, mas é importante fazê-lo com respeito e conversar abertamente sobre isso. Às vezes, em um relacionamento, você precisará ceder, mas em um relacionamento saudável, a mesma pessoa não deve ser a pessoa que sempre cede. É importante que as duas pessoas deem e recebam. Finalmente, é importante tratar seus relacionamentos com cuidado e se um amigo ou parceiro romântico faz você se sentir sem valor, o provoca física ou sexualmente, o leva a fazer coisas que você realmente não quer, então isso pode não ser um relacionamento saudável para você. Lembre-se que um relacionamento saudável, seja apenas uma amizade ou um relacionamento romântico, faz você se sentir bem com você mesmo. Faz você se sentir bem com quem você é. E afinal de contas, você merece. After all, you are pretty great. Ok, isso é o suficiente sobre mim. E como está o seu dia? Até a próxima vez. Não se esqueça de me visitar Till next time, no don't meu forget to visit YouTube me at channel. amaze.org or go to Tchau. my YouTube channel to watch more. Bye! Ok. Então agora vamos falar sobre estabelecer limites. Para que cada pessoa expresse ao parceiro o que é e o que não é confortável quando se trata de vida sexual, finanças, família e amigos, espaço e tempo pessoais, é preciso então falar sobre relacionamento com limites. Aí, os dois parceiros se permitem passar um tempo com os amigos e a família. Isso significa que você não fica sufocado apenas por passar o tempo com seu parceiro, seu namorado ou seu marido, ou sua esposa. Você é capaz de saber sair com suas amigas, sair para jantar, passar um tempo com sua família, e é muito importante notar se seu parceiro gosta ou não da sua família, porque a sua família é sua família, e seu parceiro não deve ser capaz de afastá-los deles, a menos que seja prejudicial ou que você precise estabelecer limites para a sua família também. E assim, dar tempo um ao outro. Eu vou planejar essa noite com as minhas amigas e que seu parceiro esteja bem com isso e ele confie em você o suficiente, ou que ela confie em você o suficiente para dizer, ok, que legal, vai, divirta-se. Para que também o parceiro ou parceira não use tecnologia abusiva ou fique vigiando o parceiro. Nos dias de hoje, né, da tecnologia digital, você tem o Encontre Meu iPhone ou o Vida 360, que é uma maneira de rastrear os membros da família. Portanto, terá a capacidade de se comunicar em vez de ficar perseguindo e não ter seu parceiro ter que vir e enviar uma mensagem para você e ficar te falando o tempo todo como e onde está. Tendo a capacidade e a liberdade de poder trabalhar e voltar sem que seu parceiro lhe diga constantemente onde você está, porque você não está em casa, fazendo essas perguntas o tempo todo, ou fazendo ameaças de que se você não chegar em casa, algo acontecerá. Então, definindo os limites de uma relação de confiança, em que, se eu encontrar meu iPhone ou Vida 360, eu não estou constantemente abusando desse aplicativo para verificar você. Não estou constantemente agarrando o seu telefone para ler as suas mensagens de texto ou ficar verificando suas fotos. Ou falando, veja com quem você está tirando fotos. Não estou lendo o seu e-mail. Não estou pegando o seu laptop. Não estou forçando você a me dar códigos, passwords,
para você ter acesso para nada. Estabelecer limite significa que você confia na pessoa com a tecnologia e que não a controla. Portanto, confia uma na outra e você não é obrigado, então, a ficar fazendo essas vigias, essas vigilâncias. Para que o outro parceiro não esteja bem, vou trabalhar e preciso dizer ao meu marido, ok, eu consegui, porque eu quero que ele se sinta bem por eu ter chegado a tempo e por ter feito isso com segurança. Não porque é uma exigência dele vigiar onde estou todos os dias ou a cada hora do dia. Então, essas mensagens, eu cheguei, eu estou aqui, no mais, para ser cortês. Não pressionar o outro a fazer coisas que eles não queiram fazer da maneira em que você gosta. Se meu parceiro gosta de ir em montanhas russas e eu não gosto de montanhas russas, não sou pressionado, então, a andar de montanha russa porque eu tenho medo disso ou qualquer que seja a causa. Eu não sou pressionada a me vestir de uma certa maneira porque meu parceiro quer que eu me vista dessa maneira. Eu não sou pressionada a me comportar de uma maneira ou na nossa relação de que eu seja por exemplo, um extrovertido extremo e ele é um introvertido extremo. Então, eu não pressiono a participar de todas as atividades que eu frequento, porque eu sei que são desconfortáveis para ele, e ele não me pressiona a ficar em casa como uma introvertida, porque sabe que isso é chato para mim. Então, é assim que acontece nesse estabelecimento de limites. Eu tenho esse entendimento, tenho atividades, sou extrovertida, gosto de estar com outras pessoas e, no entanto, ele gosta de estar em casa lendo um livro ou assistindo um especial do National Geographic. E não estou, então, e eu não fico acusando a pessoa constantemente de traição ou de que a pessoa esteja sendo infiel, de modo que isso gera uma violência no namoro adolescente ou numa situação de violência doméstica. Na minha experiência, é que meu parceiro estava me traindo. E, portanto, me acusou de trair e me fez sentir completamente desconfortável. E quando isso acontece repetidas vezes, você começa a acreditar nessas coisas. E embora eu não estivesse traindo ou sendo infiel, fui feita a parecer como se eu estivesse. E, portanto, é importante, então, não ficar acusando a outra pessoa, mas confiar na pessoa o suficiente para que você não precise ficar lendo seus e-mails, verificando o telefone para ver quem está mandando mensagem de texto, o que eles estão dizendo, ou verificando o telefone para ver quais fotos estão lá, ou verificando seu Facebook, seu Instagram, seu Twitter, ou qualquer que seja o feed em que eles estejam. É ser capaz de confiar na pessoa de todo o coração. Em limites saudáveis, não há problema em dizer não. Isso é algo que eu aprendi recentemente. Não é uma frase completa. E isso é algo que eu tento na terapia. Ensino aos meus clientes e eles me olham às vezes como se não fosse uma frase completa. E eu falo, você diz não e ponto final. É isso, você não precisa dar uma explicação, não precisa se sentir culpado, não precisa de dizer não a uma pessoa. O que acontece é que se fizermos algo que realmente não queremos fazer, não queríamos fazer, nós faremos com relutância. Isso não é saudável. Mas se dissermos não e não o fizermos, estaremos bem e não há problemas em dizer não. Isso é algo que é como um novo hábito que precisamos criar dentro de nós mesmos. Porque isso é algo que deve ser praticado. E como profissional de saúde mental, como terapeuta, queremos ajudar os outros a colocarem pontos nesses esgotamentos e nesses burnouts, né? E isso significa também, isso inclui aprender a ter limites, ou seja, a dizer não. Eu normalmente digo ao meu marido que ele é um ótimo termômetro para mim,
mesmo que ele esteja meio que relaxando ultimamente, eu digo a ele que preciso que ele verifique meu calendário e que me dê um toque para que eu não agende coisas demais. Então, eu não me sobrecarrego de uma maneira que eu vou me sentir mal, porque se eu fizer isso, eu não vou estar dando 100% do que eu posso. E então, vou fazer o meu pior. Por isso, ter a capacidade de dizer não e lembrar que temos que repeti-lo constantemente nos fará sentir bem. Então, nós precisamos fazer isto importante para o nosso bem-estar. Como terapeuta, converso muito sobre autocuidado, sobre cuidado pessoal. E como é o autocuidado? Para muitas pessoas, o autocuidado pode parecer como tomar um banho de banheira, colocar velas, ouvir música, e tudo isso pode ser muito útil. Naquele momento, o autocuidado fica observando alguma coisa compulsivamente, alguma coisa que, digamos, você acabou de terminar e se sente bem com isso. E agora só quer então deixar o seu cérebro relaxar. Então, tudo bem. O autocuidado pode incluir fazer coisas como, por exemplo, fazer pedicure, fazer manicure. E se você não puder pagar por isso, pode fazer você mesmo em casa. Mas significa dedicar um tempo para fazer isso para você mesmo. Para que você possa, talvez, cuidar do seu cabelo, fazer uma massagem, ir a uma terapia. Autocuidado significa que você está encontrando ajuda para soluções de problemas e criando soluções. Então, outros limites saudáveis significa confiar no seu instinto. Eu sei que uma pessoa que sofreu trauma é difícil confiar, até nas próprias emoções, como eu. Demorei muito tempo a identificar o que era bom versus o que era ruim. Por causa de toda a experiência que eu tive com o negativo e com o ruim. Portanto, o nosso corpo normalmente é realmente bom identificar o que é bom ou não. Esse instinto de saber que o que cai bem e o que não cai bem. Então, às vezes, você estará conversando com alguém e pode ser que você tenha essa sensação, essa intuição, depois de conversar com essa pessoa. E às vezes não tenha um bom pressentimento depois de conversar com uma outra pessoa. Então, você confia no seu instinto e sabe quando se afastar versus quando iniciar ou se aproximar de um relacionamento com alguém. Você conhece o seu corpo e as suas reações corporais. E se você estiver alinhado, consciente das suas reações corporais, do seu corpo, você poderá, por exemplo, ter aqueles sentimentos de frio na barriga, né? Ou aquele aperto no estômago, que identificará contra o que talvez não seja bom, e então você deve respeitar isso. Isso é algo que você tem que aprender por si mesmo. Como me respeitar o suficiente para não entrar em outra situação abusiva? Eu me importo comigo mesma o suficiente para não colocar meus filhos em outra situação abusiva. E dessa maneira, eu tive que fazer muita terapia e por isso que me tornei terapeuta. Eu aprendi a não sabotar bons relacionamentos. E por isso, respeitando a mim mesma. Estar olhando eu mesma no espelho todas as manhãs e dizendo, eu sou uma boa pessoa. E dizer que eu quero ajudar os outros. E então, apenas mudar a mentalidade de algo negativo para algo positivo. Para que as pessoas que foram abusadas tenham, como eu disse antes, esse tipo de gravação que está na mente, que fica aparecendo e você fica escutando todas essas coisas negativas. Mas com o tempo, esses pensamentos negativos, essas gravações negativas podem ser diminuídas. E paramos então de ouvi-las com tanta frequência. E isso nos ajuda a avançar no nosso processo de cura, de recuperação. E então quebramos esse ciclo de abuso, educando as nossas famílias e as famílias latinas. A família e os pais desempenham um papel na redução do risco para os jovens.
Quanto mais cuidados os jovens latinos recebem dos pais, menor a probabilidade de que eles vão sofrer agressões sexuais ou físicas durante a vida. Os jovens latinos são menos propensos a serem vítimas de violência psicológica se vierem de uma casa com uma forte coesão familiar. Forte coesão familiar é onde as crianças podem ir aos pais, podem chegar até os pais e dizer: olha, isso está acontecendo comigo, isso está acontecendo na escola. E tendo então essa situação, por exemplo, com um garoto na minha escola, e eu estou me sentindo intimidado, ou eu conheci essa pessoa, posso trazê-lo para que você a conheça e me dizer o que vocês pensam? É ter esse relacionamento aberto, em que você pode conversar, você pode pedir opinião, e você pode saber o que a outra pessoa pensa. Como eu disse anteriormente, tenho 3 filhos adultos, e a preferência deles, geralmente, é conversar comigo quando eu estou dirigindo. E é aí que eles conversam comigo, como, por exemplo, questões sexuais. É claro que você sabe que eles se concentram que eu me concentro na condição, estou dirigindo, não vou estar realmente olhando para ele, enfocando neles, mas acho que eles fazem isso intencionalmente. Eu sei que eles podem vir a mim e conversar comigo sobre qualquer coisa. Não importa o que seja drogas, seja o sexo, escola, trabalho, e eu sei que eles se sentem confortáveis o suficiente para vir e falar comigo. Para os jovens latinos, as práticas de comunicação mais fortes que adotam com os pais fazem com que eles sejam menos propensos a sofrer todas as formas de vitimização e violência. Como é essa comunidade latina? Como o crescimento da gente, e eu apenas enfatizo, que não é tudo na minha infância, foi ruim. Porque meu pai era um ótimo cozinheiro e por isso nas férias ele cozinhava, decorava no Natal para que tivéssemos todas as comidas e tudo que aparecesse, que meu pai cozinhasse. Foi como se fosse algo muito interessante. Nós ficávamos acordados até tarde e apenas nos divertindo. Então, essas práticas de comunicação fortes, que você conhece, por exemplo, nas reuniões de família, sejam todos eles no domingo ou no feriado ou nessas datas especiais, ser capaz de ter contato com irmãos ou crescer com primos, ou ter irmãos que você cresce com eles, aliás, primos que você cresce com eles como se fossem irmãos. Então, tudo isso significa praticar sua cultura, que é muito importante nas famílias latinas. Os jovens latinos são menos propensos a sofrer violência no namoro entre adolescentes quando eles vêm de lares com níveis mais altos de monitoramento dos pais e conexão com a família. Eu entendo, e muitas famílias latinas hoje em dia têm os 2 pais, têm que trabalhar, e muitas vezes ficam fora. E, portanto, as crianças ficam meio que sem supervisão, sem vigilância. Eu entendo, pois eu era uma mãe solteira de 3 filhos e eu tive que trabalhar. Meus filhos estavam na creche constantemente e é difícil para que as crianças que não veem e não têm um ou ambos os pais. Mas, tendo esse tipo de conversa difícil com seus filhos sobre drogas, sobre álcool, violência, sexo, educando sobre o que é bom, o que é ruim, mesmo que trabalhemos 24 horas por dia, é muito importante. É muito importante que eles vão dormir, vão para a cama dizendo: eu estou checando, e dizendo que você sabe que há algo em que eu preciso saber. Então, você sempre pode checar e perguntar se tem algo que você quer que eu saiba. Os laços mais fortes com os valores culturais e a orientação cultural tradicional latina se relacionam com a redução da violência perpetuada na idade adulta emergente.
Então, tudo isso para entrarmos nessa questão. Como quebrar o ciclo do abuso? Então, que novamente vamos trazer conscientização para as escolas, igrejas, grupos de jovens, policiais, trabalhadores sociais ou para qualquer pessoa da comunidade. Nós vamos falar sobre abuso para que possamos evitar que o abuso crie ambientes seguros que modelem relacionamentos. E eu sei que é difícil levar conscientização às escolas, igrejas e outras organizações, mas devemos ser persistentes e continuar perguntando até que as comunidades nos permitam entrar e fazer educação e conscientização. Ao fazer isso, reduziremos as porcentagens de violência no namoro entre adolescentes. Então é isso, muito obrigada por ouvirem. E aqui termina a fala de Gloria McDaniel, antes das perguntas que foram feitas. Vamos entrar então nas perguntas. E aí você pode ver recursos, né? Todos esses números, linhas de ajuda. E então as perguntas, que foram moderadas pela anfitriã Dolca Michele Zelaya. Temos uma pergunta de Charlene Souza. Ela está perguntando, o que é gaslighting? Sim, esse é um termo novo que os adolescentes usam. E pelo que vi e me foi explicado, gaslighting é quando alguém usa manipulação e faz com que você sinta que é a causa do problema. E então, faz o extremo, você faz que faz o extremo para que você realmente se torne argumentativo e possivelmente até violento, para que fique com raiva até a ponto de explodir. Então, é um tipo de manipulação psicológica. Mais recursos aí. Uma outra pergunta, sobre o que você estava falando em subnotificar e o que isso representa para uma pessoa que não tem status legal e o quanto eles podem denunciar as situações de violência doméstica. Então, tive experiência em trabalhar com a Organização de Assistência às Vítimas do Colorado. Eu fui gerente de casos e eu aprendi a trabalhar com pessoas sem documentos. Todos têm direitos. Então, todos têm que aprender quais são os direitos quando você é vítima de um abuso. Se você for à polícia e disser que está sendo abusado ou abusada, ou se ligar para uma linha dessas de ajuda e dizer que está sendo abusado, isso não significa, infelizmente, automaticamente que você será apoiado. Então, é preciso aprender e se educar sobre os direitos que você tem como vítima, que eles chamam, né, de direitos da vítima, para que você possa procurá-los online, na internet. E eu sei que a Organização de Assistência às Vítimas do Colorado tem um link aí para que você possa acessar o site deles. Além disso, a Diana Rodrigues pede, então, para você aprofundar sobre a questão do sexting não consensual. Então, sexting é quando você tira fotos de partes íntimas e envia para o seu namorado ou namorada ou parceiro. E então, de maneira não consensual, significaria se eu enviasse isso para o meu parceiro e ele encaminhasse isso, espalhasse essas fotos para outras pessoas sem a minha permissão. Por exemplo, se ele forneceu minhas fotos íntimas de sexting para outras pessoas como uma forma de abuso, dano, intimidação ou de me fazer me sentir mal. Temos uma pergunta de Verônica Ramos. De Guadalupe Luna. Você pode tocar com qual grupo, você pode falar sobre com qual grupo latino-americano você trabalha que lhe deu essa definição de machismo? Bom, na verdade, eu presto aconselhamento aos hispânicos aqui no Colorado
E me encontro com várias figuras masculinas, com homens também, com famílias de adultos. Então, adultos mais velhos, eu tenho até mesmo um cliente de 95 anos. E então, quando eu converso com eles e pergunto sobre cultura, e eles trazem como foi durante o tempo deles, então me foi explicado que machismo, na verdade, significa cuidar da família e prover a família. E não essa definição de que temos na sociedade, que é simplesmente só ser um machão e abusar das mulheres e coisas assim. Por isso, então, eu estava falando com pessoas de vários lugares, de Honduras, México, Cuba e até mesmo outros de Porto Rico, e discutindo essa questão e esse tipo de definição. Próxima pergunta é de Roxane. Você deu uma ótima visão, mas eu acho que o que eu vou falar é mais um comentário do que uma pergunta. Você tem uma ótima visão da cultura adolescente hispânica. Então, você pode repetir como você poderia resolver um conflito sem usar violência? Então, digamos que eu esteja conversando com meu marido e há um problema com um de nossos adolescentes e eu discordo e nós dois discordamos. Então, o conflito seria tendo uma discussão em que nossa voz fica muito alta, nós nos tratamos de maneira desrespeitosa e acabamos xingando ao outro. E no início do casamento isso aconteceu. Resolver isso sem desrespeitar um ao outro é aprender a dizer que precisamos tirar um tempo. A gente precisa fazer uma pausa, sair da situação ou pensar sobre isso. E depois, então, voltar quando tivermos menos emocionais, menos zangados, e então, em seguida, chegarmos a uma conclusão que funciona para nós dois. E então, entendemos que não há um problema em não concordar. Eu não vou concordar com meu parceiro 100% do tempo, e isso está bem. O que importa é como chegamos a um acordo mútuo em que ambas as partes estejam satisfeitas. Ok, então chegamos ao final da apresentação. Houveram vários agradecimentos e reconhecimento da importância de denunciar a violência doméstica. E aqui eu vou colocar as referências para que vocês possam dar uma olhada. As informações de contato da apresentadora e as informações da outra conferência web que foi gravada dentro do mesmo tópico e que vocês poderão assistir também a gravação. Pesquisa de satisfação. E mais uma vez, muito obrigada por participar desta conferência web.